Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fé, Pastor Giovanni. Prazer estar falando com você aqui através desse vídeo. Quero trazer uma palavra ao seu coração a respeito de você se mover em direção ao que Deus tem para você. Se mova quando tudo estiver difícil, caminhe, não tenha medo, não fique paralisado quando vier as afrontas. A estratégia do inimigo é causar medo, pavor, afrontas, baixar a sua imunidade, gerar um medo, uma ansiedade, um pensamento acelerado com relação à sua pessoa. Mas a palavra de Deus para você hoje é: avance em Deus, se mova pela palavra de Deus. Os opositores serão neutralizados quando você se mover. Não há arma mais forte do que a nossa oposição contra o mal. Um homem que se opõe contra as lutas, um homem que se ergue, uma mulher que batalha, que peleja, que luta, ele é impossível ser derrotado na batalha. Se mova na promessa, se mova por aquilo que Deus já liberou sobre você. Se mova diante daquilo que Deus já garantiu que faria em você. Então Deus, ele quer que você se mova, que você caminhe, que você não tenha medo. Aquilo que foi liberado sobre a sua vida, Deus vai confirmar. Ele prometeu salvação na sua casa, ele vai confirmar essa salvação. Ele prometeu que vai trazer restauração no seu lar, ele vai trazer essa restauração. Se mova quando não lhe faltar forças, se mova para a presença de Deus em comunhão. Busque a pessoa do Espírito Santo. Quando lhe faltar graça, alegria na vida, se mova em direção à promessa. Deus quer que você reaja. A Bíblia diz que um jovem chamado Davi viu que os seus irmãos e a nação de Israel estavam sendo confrontados por um Golias durante 40 dias, de manhã e à tarde. Aquele Golias desarmava emocionalmente, psicologicamente e em todas as áreas a nação de Israel, até que se apareceu alguém disposto a se mover pela palavra. Davi, vendo aquela circunstância em que a sua família estava com medo, recuando diante daquele Golias, a Bíblia diz então que Davi se moveu, Davi se apressou, Davi ele não recuou, ele não teve medo, mas ele avançou em direção à promessa. E o Deus de Israel o capacitou a vencer aquela batalha. Se mova. Todas as vezes que você pensar em parar, se mova. Se mova. Movimente o reino espiritual. Se mova pelo Espírito. Confunda o seu inimigo com a sua atitude. Quando o inimigo tentar causar pânico, causar medo, atingir a sua mente, que o capacete da salvação esteja com você. Que a tua mente seja blindada pela palavra de Deus. Então não pare de lutar, não pare de pelejar, não pare de interceder pela sua casa. O seu casamento está passando por um processo de restauração. Deus está agindo na vida da sua esposa, Deus está agindo na vida do seu esposo. Continue se movendo, continue acreditando que Deus irá fazer e Ele está fazendo. Porque a boa obra que ele começou na sua vida, ele não para pela metade. O que Deus começou a fazer na sua vida, não há ninguém que interrompa o bom plano e o bom projeto de Deus. Ele começou, ele continuará. Se mova na palavra, se mova na oração, se mova liberando palavras de vitória. Reaja, erga-se, ponha-se de pé. Esteja posicionada. Essa palavra é para te levantar e te dizer que há um Deus que está trabalhando em teu favor, mas que você também precisa agir. Faça como aquela mulher que estava há anos enferma, deitada em uma cama, perdendo sangue, com fluxo hemorrágico. Já não tinha praticamente vida sobre ela. Mas quando ela soube que havia Jesus Cristo passando naquela cidade, mesmo aquela mulher entre a vida e a morte, ela se moveu, ela se ergueu, ela se levantou e não aceitou mais aquela situação, mesmo com pouca força, mesmo com pouca vida, porque sangue é vida e ela havia perdido sangue.
mesmo que ela não tivesse mais alguém para erguer ela, para levantá-la e levá-la até Jesus, haverá momentos que é você que vai ter que lutar para ir até Jesus. Haverá momentos que você vai ter que enfrentar sozinho, sozinha. Lembra-se que José teve que enfrentar os seus medos sozinho. Jó não teve ninguém literalmente para orar pela dor dele, interceder pela dor dele. Então ele passou a interceder pelos amigos. Haverá momentos que para você se erguer, você vai ter que depender único e suficientemente a Deus. Não haverá ninguém para você depender. Mas é porque Deus ele quer ser o centro da sua vida. Quando você colocar sempre a sua fé no homem, nas pessoas da terra, você sempre irá falhar. É claro que é muito importante você ter líderes espirituais caminhando com você. É importante você ter uma pastora, um pastor, um líder, alguém de Deus te direcionando o caminho certo. Você é uma ovelha que precisa ser pastoreada, que precisa ser guiada. É uma ovelha que precisa de palavras de direcionamento, cobertura espiritual. Mas o nosso bom pastor, o pastor dos pastores, que também cuida dos pastores, é um Deus que não te abandona. Então, se levante dessa situação. Não fique aflito, não fique aflita. Não se entregue à dor. Talvez você está passando um período de luto, perdeu o emprego, a empresa fechou, está numa crise conjugal, crise existencial. Deus é com você. Essa palavra está entrando em você, te erguendo. Deus está te dizendo que Ele é com você. Essa muralha já caiu por terra. Essa tempestade está cessando. Esta muralha não tem mais poder para resistir o que Deus começou na sua vida. Aquele que começa uma obra na tua vida, Ele te capacitará para viver um tempo sobrenatural. Que a tua mente, o teu espírito, os teus pensamentos sejam fortalecidos no mover da palavra de Deus. Se erga, vá em direção aos seus sonhos, crê que Deus é com você. Volte a orar, volte a planejar, volte a enxergar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Caminhe com aqueles que têm intercedido pela sua vida, se posicione no seu lar, volte a orar no seu quarto, volte a derramar lágrimas, volte a escrever o que você havia escrito na sua agenda de vitória, volta a se organizar, organize a sua mente. Há um autor chamado Paulo Vieira que diz: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus não vai deixar nada quebrado na tua vida, principalmente o teu relacionamento com Deus não estará quebrado. Deus não deixará nada faltando, porque Ele é o bom pastor e o bom pastor nada nos faltará. Ele não deixará nada fora do lugar, mas Ele vai te alinhar à visão dEle. Receba essa palavra. Deus vai te alinhar ao propósito dEle. Você vai construir a arca que Deus mandou você construir para sua família. Você vai viver o pleno propósito de Deus, porque Deus ama um homem determinado. Deus ama um jovem determinado. Deus ama uma moça determinada. Você que é moça, que me assiste nesse vídeo, seja determinada. Você, mãe, seja determinada, vai para cima, se encha do Espírito Santo. Seja tomada pela voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo capacite a tua mente. Que o Espírito Santo te dê direções. Talvez você começou algo agora e está com medo de prosseguir, está até pensando em parar pela metade. Não pare. Deus te sustentará de pé. Deus te erguerá de pé. Esta palavra é para os que não desistem. Essa palavra é para aqueles indesistíveis. É aqueles que têm a certeza que há um Deus maior lhe guardando, lhe protegendo. Eu quero orar por você agora. Determinar a você um tempo de colheita, um tempo de bênçãos, um tempo de portas abertas. Que a armadura de Deus guarde a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, para uma jornada de milagres. Este próximo ano será um ano de bênçãos. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu abençoo esse meu amigo, minha amiga, cada um que me assiste agora por este vídeo. Quantas vezes for necessário essa pessoa assistir esse vídeo, ele vai assistir, ela vai assistir, porque essas pessoas estão sendo movidas por uma palavra profética, Libero, sou profeta para liberar essa palavra profética sobre esse homem, sobre essa mulher. Essa empresa vai romper. Meu Deus, esse empresário não vai falir.
essa empresária não vai falir, essa clínica vai avançar, essa clínica vai avançar, esse salão vai avançar. Meu Deus, esse açougue, essa padaria, esse comércio, essa clínica dentária, seja o que for, tudo que essa pessoa pôr as mãos irá prosperar. Eu te abençoo, receba essa palavra, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo também e que Deus te abençoe e continue conosco aqui neste canal para você receber mais e mais palavras proféticas em nome de Jesus.